pensando na cena da Revolução Francesa, quando disseram que os revolucionários diziam que o lema seria matar o último nobre enforcado nas tripas do último padre. Eu pensei que não seja a situação aqui. E agradeço exatamente porque se abriu a oportunidade de que a igreja estivesse representada, e constantemente se diz, já que o tema, o ciclo de palestras chama-se Quebrando Tabus, eu soube recentemente, Quebrando Tabus. Acho que o primeiro tabu que nós poderíamos quebrar é exatamente esse. O Estado é laico e por isso quem tem fé não pode falar nada. Isso é um tabu que tem que ser quebrado. Porque alguém que tem a religião, alguém que tem a fé, não é e não pode ser considerado um cidadão de segunda classe. Alguém que não tenha direitos de manifestar suas opiniões e mais, participar ativamente dos destinos da nação. Então, eu não me sinto um cidadão de segunda classe por ser um sacerdote e não admitiria que ninguém assim o considerasse. Então, esse tabu, a primeira coisa, quebrar. O Brasil é realmente um Estado laico, sim. Um Estado laico, a diferença do Estado religioso, por exemplo, um Estado confessional que assume uma religião como sua, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é um Estado confessional anglicano, ou a Noruega, que é um Estado confessional luterano, ou a Arábia Saudita, que é um Estado confessional muçulmano. O Brasil não é um Estado confessional, mas também não é um Estado antiteísta, ateu, aos moldes dos países comunistas, que assumem o ateísmo como constituição do seu Estado. O Brasil é laico, mas não antiteísta. Nesse sentido, no debate público, todos podem manifestar suas opiniões, inclusive religiosas, inclusive com argumentos religiosos. Porém, notem o que eu vou dizer aqui, reconhecendo que tenho o direito de utilizar argumentos teológicos, bíblicos, religiosos, cristãos, neste debate, estamos numa sociedade livre e democrática, não vou utilizá-los. Então, duplamente, o tabu tem que ser quebrado, né? O padre está em cima, não pode falar nada por Deus porque é padre. Não. Já demonstramos que, por ser religioso, não é um cidadão de segunda categoria, e mesmo poderia utilizar os argumentos religiosos, mas não utilizaria. Um outro, talvez, tabu que existe é a despersonalização do ser humano. Se diz muito que o zigoto, o ovo, o feto, ou mesmo o produto da concepção, o que está no útero da mulher, etc, etc. Eu evitarei aqui, ao contrário da nova professora que acabou de falar, evitar a impersonalização. Eu vou utilizar exatamente a personalização, reconhecendo que são as mentalidades, às vezes, de cunho totalitário e genocida, aqueles que despersonalizam as pessoas. Por exemplo, quem não se recordará da campanha nazista na Alemanha contra os judeus, comparando os judeus a ratos? Ou, recentemente, na Ruanda, eu recomendo vivamente um livro que uma sobrevivente do massacre genocida da Ruanda entre Hutus e Tutsis, no qual os Hutus colocavam nos alto-falantes das ruas: matem estas baratas, eles não são pessoas,
tão baratas, etc, etc. Então, eu colocaria, é o ser humano. Nós vamos falar do porquê dizemos isso. Antes, aproveitando já o gancho da própria professora, estamos num tema, numa mesa redonda, sobre a legalização do aborto. Quando estamos tratando de algum tema, o mais importante é, como a professora assim o fez, delimitar e descrever sobre o que estamos tratando. Porque senão ficamos num campo assim muito abstrato. Falamos de aborto, o abortamento, interrupção da gravidez, aborto terapêutico, aborto. Mas o que é? O que estamos tratando? Porque se não de início, não delimitarmos o tema e não virmos, vamos dizer assim, tocarmos o tema, seria como se fôssemos estudantes de biologia que nunca víssemos uma planta. Poderíamos ter aulas espetaculares sobre todas as distinções de espécies vegetais, mas nunca estivéssemos num jardim botânico. Para isso, claro, o tempo é curto, não é possível fazê-lo, mas eu recomendaria muito que assistissem um vídeo, um filme documentário de um médico americano chamado Dr. Bernard Nathanson, The Silent Scream, O Grito Silencioso. Um filme documentário de 26 a 27 minutos, no qual ele cientificamente demonstra, a partir de argumentos médicos, sobretudo, é um filme antigo, do início dos anos 80, mas do avanço da ultrassonografia. O que a professora mostrou ali em desenhos, ele demonstra um acontecimento fático e mostrando o ultrassom daquele bebê, daquela criança. Por que ele chamou o grito silencioso? Porque ele demonstra, através do ultrassom, como aquele que está ali dentro foge do cutelo agressivo, agressor que está ali para tirar a vida. E ele chama de grito silencioso porque ele tem um momento quando toca-se seu corpo, ele abre a boquinha. Se vê perfeitamente no ultrassom a boca aberta. Então, nesse sentido, veremos brevissimamente a conduta, já que estamos também numa casa de direito, a conduta que está sendo tratada, o aborto. O aborto definimos como a morte da criança concebida e sua expulsão do ventre materno em qualquer fase do desenvolvimento pré-natal. O aborto espontâneo é o que ocorre por causas naturais, independente da vontade da mãe, por interferências externas, como a professora Melissa colocou, vários fatores. Sendo involuntário, não entra no nosso debate aqui. Mas o aborto provocado, que é sobre o qual nós estamos tratando, é a morte deliberada e diretamente independente da forma como seja realizada, independente da forma como seja realizada, e a morte deliberada e direta de um ser humano na fase inicial de sua existência, que vai da concepção ao nascimento. Este é o tema dessa mesa redonda, desse ciclo de debate sobre a descriminalização do aborto, ou como foi publicamente noticiado, um ciclo de debate quebrando tabus. Que tipos de ações e condutas existem? Quando se fala de, como o título me fala, regulamentação do aborto, existe o aborto por envenenamento salino. Extrai-se o líquido amniótico de dentro da bolsa que protege o bebê, introduz-se uma longa agulha através do abdômen da mãe, até a bolsa amniótica, e injeta-se em seu lugar uma solução salina concentrada. O bebê ingere esta solução e lhe causará a morte em 12 horas, por envenenamento, desidratação, hemorragia do cérebro e de outros órgãos. A solução salina produz queimaduras graves na pele do bebê. Algumas horas mais tarde, inicia-se, entre aspas, o parto, e a mulher dá à luz a um bebê
sucção, que é o mais utilizado nos países onde o aborto foi legalizado. Insere-se no útero um tubo com uma ponta afiada. Uma forte sucção, 28 vezes mais forte que um aspirador, despedaça o corpo do bebê, que estava se desenvolvendo, assim como a placenta, e absorve o produto da gravidez. O crânio, que costuma não sair pelo tubo de sucção, tem que ser retirado por uma pinça. Normalmente, o médico, com um certo pudor, não fala o crânio, fala o número 1 já saiu, fala na sala do aborto. Bom, partes do bebê, desse bebê, podem ser vistas, às vezes mãozinhas, pezinhos, etc., mesmo naquele fruto final daquela sucção total. Aborto por curetagem e dilatação. Utiliza-se a cureta, que é um tipo de faca provida em sua ponta com uma colher de bordas afiadas, com a qual se vai cortando o bebê em pedaços, para permitir a sua extração. Durante o segundo e terceiro trimestres da gestação, o bebê já é grande demais para ser extraído por sucção. Então, utiliza-se este método. Este método está se tornando cada vez mais usual. Bom, existem vários outros ações de aborto, condutas de aborto, como o aborto por nascimento parcial, que é o mais terrível. É exatamente o que se pode imaginar. Se faz a criança como se fosse fazer um parto normal, deixando a cabecinha ainda ali dentro. E então perfura-se o crânio da pessoa, da criancinha, com tesouras, se abre um orifício que dá acesso ali ao crânio, se insere um catéter para succionar o cérebro. Este procedimento faz com que o bebê morra e sua cabeça desabe. Ele é um método terrível, utilizado nas clínicas, por exemplo, que fazem aborto até o 9º mês de gestação. Porque nos Estados Unidos o aborto é permitido até o 9º mês de gestação. Isso precisa ser dito. Porque muitas vezes diz que o aborto é só o primeiro trimestre. Não é verdade. Não é verdade. O aborto nos Estados Unidos é até o 9º mês de gestação. Graças à ação dos Providas, em vários estados americanos, só 4 estados americanos ainda aceitam este tipo de prática. E a coisa é tão agressiva que o médico que faz isso não é da cidade, chega de avião, entra pelos fundos da clínica, porque a cidade inteira sente aquilo como uma abominação. Bom, e tantos outros casos. Mas o que está ali dentro da mulher? O que é este embrião? É vida humana ou não é vida humana? Primeiro, está vivo ou está morto? Está vivo. É humano ou não é humano? Disso depende a defesa da vida e o direito fundamental à vida. O Dr. Denival da Silva Brandão, especialista em ginecologia e membro emérito da Academia Fluminense de Medicina, diz que o embrião é o ser humano na fase inicial de sua vida. É óbvio. É um ser humano em virtude de sua constituição genética específica própria e de ser gerado por um casal humano através de gametas humanos, espermatozoide e óvulo. Compreende a fase de desenvolvimento que vai desde a concepção, com a formação do zigoto na união dos gametas, até completar a 8ª semana de vida. Desde o primeiro momento de sua existência, este novo ser já tem determinado as suas características pessoais fundamentais, como, por exemplo, sexo, grupo sanguíneo, cor da pele dos olhos, no primeiro instante da gestação. É ele, o embrião, o agente próprio do seu desenvolvimento, coordenado de acordo com o seu próprio código genético.
O Dr. Jérôme Lejeune, que foi descobridor da síndrome de Down, ele dizia quase que pediu desculpas por dizer o óbvio. Não quero repetir o óbvio, mas na verdade a vida começa na fecundação. Quando os 23 cromossomos masculinos se encontram com os 23 cromossomos da mulher, todos os dados genéticos que definem o novo ser humano estão presentes. A fecundação é o marco do início da vida. Naquele momento, há um DNA próprio e irrepetível, que não é do pai nem da mãe, é de um novo ser, que em seu normal desenvolvimento chegará a feto, a criança, a adolescente, jovem, adulto e ancião. É o mesmo ser humano em seu estágio embrionário. Isso precisa ser afirmado, etc. Bom, mas não vamos entrar mais nesse ponto, porque acredito que os textos científicos são superabundantes para afirmar que há vida humana, e se há vida humana, há uma personalidade humana e, com ela, direitos humanos. Bom, o próprio Código Civil Brasileiro reconhece em seu artigo 2º que a personalidade civil do homem começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascido. No artigo 1798 diz ainda: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Poderíamos fazer um pensamento lógico. Se o concebido já tem direitos patrimoniais, como não teria o direito fundamental à vida, que fundamenta exatamente a capacidade para receber esse patrimônio? Seria ilógico reconhecer um direito patrimonial a um nascituro e não negar-lhe o direito à vida. Mas queria, ainda no tempo que me resta, fazer também um breve repasso, porque às vezes isso nos faz crer que é a Igreja a grande atrapalhadora do progresso da civilização. Porque foi ela quem atrapalhou até este momento o direito do aborto. Mas se nós repassássemos um pouco de história, eu vou saltar algumas coisas, nós poderíamos perceber que até os anos 60, a humanidade praticamente inteira era radicalmente contra o aborto. É claro que numa exposição como esta, não há como eu fundamentar e a cada momento colocar a bibliografia e anexo. Mas estamos numa casa de estudo, uma universidade, uma faculdade de direito. Então, eu diria o seguinte: eu incitaria a que estudassem, não ficassem com o que eu digo, porque eu poderia simplesmente estar fazendo propaganda pró-vida. Eu não estou fazendo propaganda pró-vida, eu estou afirmando a verdade. Até os anos 60, os médicos honravam o juramento de Hipócrates, aquele considerado como o pai da medicina ocidental, que no século V a.C. fez um juramento que até hoje em muitos lugares do mundo é feito na formatura dos médicos. No juramento diz: não darei a uma mulher remédios abortivos, como promessa. As leis eram feitas nas nações para proteger a vida humana, da mulher gestante, claro, mas da vida do bebê gerado também. As leis contemplavam os dois, não só um. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, com delegados de 44 países, dentre os quais o Brasil, publica um documento no qual se comprometem a combater o tráfico de material pornográfico. É incrível, mas existiu já isso na história recente da humanidade. Dentre este material estava o que eles consideravam apologia
do aborto, de métodos contraceptivos. Outro tema que é pouquíssimo conhecido, o tema do aborto saiu nos tribunais de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, nos países dominados, sobretudo Polônia, fizeram circular uma carta, uma circular, na qual as polícias não deveriam interferir nas clínicas que faziam o aborto. Só isso. Não, nem sequer incitou diretamente. Pois bem, no tribunal de Nuremberg, esta carta foi julgada, seus signatários foram condenados como crimes contra a humanidade. Isso precisa ser dito. Quem gosta de história, procurem. Procurem. Está lá. No tribunal de Nuremberg. Naquele momento, a humanidade reconhecia o aborto como crime contra a própria humanidade. Não só isso. Depois disso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, querendo publicar a famosa já Declaração Universal dos Direitos Humanos, de onde ela ia tirar essa declaração? Há uma circular da ONU, se não me equivoco, de 47, não tenho a data perfeitamente, na qual ela diz que a Declaração dos Direitos Universais do Homem não deveria se basear na Declaração da Revolução Francesa, mas ela deveria transcodificar os resultados dos tribunais de Nuremberg. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi a colocação, vamos dizer assim, expressiva dos tribunais. Estamos numa casa de direito. Seria muito interessante fazer um ciclo, não sei se já fizeram, de estudos sobre os tribunais de Nuremberg. Isso a relação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, se a Declaração Universal dos Direitos Humanos deveria contemplar o julgamento de Nuremberg como fundamento para esta mesma declaração, fazer vistas grossas para clínicas de aborto era contra os direitos humanos. Era considerado, imagina, praticá-los. Mas não só isso. Se fosse só isso, vários outros documentos da ONU fizeram referência ao direito do nascituro. Cito 3 somente. E coloco a pesquisa de todos. A Declaração de Genebra, de 1948. Os médicos se comprometem a defender a vida humana desde o momento da concepção, mesmo sob ameaça. Declaração de Genebra, de 1948. ONU. Código Internacional de Ética Médica de 1949, onde a Associação Médica Mundial diz que, abre aspas, desde a concepção até a morte, a vida deve ser protegida. Se já não bastasse tudo isso, em 1959, a própria ONU reconhece no Tratado dos Direitos da Criança que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo sem fazer referência explícita, reconhece o direito à vida do nascituro. Então, a consciência do direito do nascituro não estava diminuindo. Pelo contrário, o que percebemos é que o clima a favor da vida e contrário ao aborto, longe de diminuir, estava aumentando. Algumas pessoas sem conhecimento e sem estudo pensam que esta batalha em defesa da vida é algo só da Igreja Católica. O padre está defendendo porque é católico, porque é religioso. A defesa da vida não é um tema de católicos, é um tema de ser humano, de gente que sabe que o valor da vida humana tem uma dignidade superior à de quaisquer entes da natureza. Tudo isto até 1960. O que aconteceu depois disso? Logo depois de 1960, um
país atrás do outro começou a liberar o aborto. Como nós estamos no país do futebol, se alguém vê uma bola correndo, tem que saber que alguém chutou a bola. A bola não foi sozinha. Alguém chutou a bola. A gente precisa pesquisar, estudar e descobrir o que motivou isso. Antes, só fazer um adendo. Até essa data, somente 3 países no mundo haviam liberado o aborto. O primeiro deles, a Rússia comunista, em 1921. Extremamente fácil e gratuito. Até hoje na Rússia é assim. Tanto que a média de abortos por mulher em idade fértil é de 6 a 8. E algum russo conhece pelo menos uma mulher que tenha feito mais de 30 abortos. Esse é, quando dizem que aprovar o aborto diminui o número de abortos, falácia. Se não, algum engano. O segundo país a liberar o aborto foi a Suécia, em 1938. Ali não entrou o comunismo, mas um comunismo sem revolução, o socialismo. E aprovou em 1938 o aborto. E o terceiro país que liberou o aborto até esse tempo foi exatamente a Alemanha de Hitler, por motivos óbvios eugenistas. Então, percebamos, o mundo vai numa direção pró-vida e 3 países, 2 deles notoriamente conhecidos por grandíssimos genocídios, o que Hitler fez com os judeus nos campos de concentração e, por exemplo, Stalin da vida fez com seus inimigos políticos, podemos imaginar. Um outro ponto também que é importante ressaltar é que nesses países que foram aprovados, a Inglaterra em 1965, os Estados Unidos em 1973 e assim sucessivamente, utilizaram uma mesma metodologia. Na Inglaterra, um médico aproveitou-se, esperou o caso de uma menina que foi violentada. Utilizou midiaticamente isto. Fez o aborto e quis ser preso. E foi colocado como um mártir da ciência. Com isto, em 63, na Inglaterra, se foi autorizado o primeiro ponto, que é aborto em casos de estupro. Logo em seguida, uma grande campanha para riscos de saúde para a mulher. Depois, dizer que haviam milhares de abortos clandestinos e, com a liberação do aborto, isso diminuiria. Isso aconteceu na Inglaterra até a aprovação em 65, isso aconteceu nos Estados Unidos até Roe vs. Wade em 73, e isso está acontecendo agora no Brasil. Será que seremos ingênuos em pensar que isto é casualidade? Ou melhor, estamos vendo a bola, eu estou vendo até o pé que está chutando. Isto é intencional. Hoje disse no Brasil que há mais de 1 milhão de abortos por ano no Brasil. Meu Deus, mas de onde tiraram esse número? Tiraram. Os que fornecem esta numeração são 2 grandes institutos. O Instituto Alan Guttmacher, que pertence à IPPF, uma grande Fundação Internacional de Planejamento Familiar, fundada por uma eugenista, Margaret Sanger. Precisa saber quem fundou aquela IPPF? Uma mulher que não gostava de negros e defendia o aborto para mulheres negras. Tanto que a IPPF, que é a maior detentora de clínicas de aborto do mundo, nos Estados Unidos, a maior parte do número de clínicas de aborto estão em bairros pobres e negros. Até hoje. Bom, mas de onde estão esse número?
o Alan Guttmacher e depois o IPAS, que é um outro instituto também, que os dois querem a promoção do aborto. Eles estimam a partir do número de curetagens no Brasil, no país. Esse processo que, se não me equivoco, a professora falou, em alguns casos, mesmo de aborto espontâneo, a mulher fica com pedacinhos ainda do bebê dentro desse. Precisa fazer a curetagem e a retirada. 200 mil é o número de curetagens no Brasil. O que eles fazem, esses dois institutos? O Instituto Alan Guttmacher multiplica por 5, o IPAS multiplica por 6. 200 vezes 5, 1 milhão. Então temos 1 milhão de abortos no Brasil. Mas se alguém perguntar, mas de onde tirou esse número 5? Não sei. O horário está bom. Mas eu não cheguei O Dr. Nathanson, que dizia que foi um grande defensor do aborto nos Estados Unidos, dizia, depois que ele deixa e vai para o outro lado da vida, ele diz, eu confesso que sabia que os números eram falsos. E recentemente alguém postou na internet o Lula dizendo numa roda de imprensa exatamente isso. Nós mentíamos e ria. Ninguém sabia os números. Eu não sabia números. Eu dizia, temos 25, na França eu era aplaudido, eu tinha 25 milhões de crianças de rua. Disseram para ele, mas Lula, seria impossível ter 25 milhões de crianças. E ele assim, inflacionava também o número de aborto. Bom, eu vou terminando. Outra coisa, a legalização do aborto faz com que o número de abortos diminua. Mentira. Dados, eu não vou dar porque o tempo já está acabando. Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Espanha não param de crescer. A Inglaterra, desde 1965 até hoje, todos os anos cresce de... Não para de crescer, não tem aqui a porcentagem certa, mas todos os anos não para de crescer. Eles incentivam distribuição de preservativos, educação sexual, responsabilidade sexual, etc. Pílulas do dia seguinte, pílulas anticoncepcionais, não para de crescer o número de abortos na Inglaterra. Então, não é verdade que a legalização do aborto diminuirá o número de abortos. Outro ponto, dizem que os países que liberaram o aborto têm um menor número de abortos que o Brasil, onde o aborto é ilegal. Outra mentira. Outra mentira. Ou seja, proporcionalmente, a França, por exemplo, tem 10 vezes mais abortos que o Brasil. A Suécia tem 8 vezes mais abortos que o Brasil. A Inglaterra e o Japão têm 4 vezes mais que o Brasil. Outro argumento falacioso que diz é que o número de abortos do Brasil está aumentando. Não é verdade. O número de curetagens, segundo o DataSUS, diminui a cada ano. Diminui. E, graças, não a nós, que nós não temos dinheiro para fazer pesquisa desse tipo, mas muitas fundações feministas, etc., ganham dinheiros internacionais, por exemplo, a Fundação Macaco, que distribuiu de 90 a 2002 36 milhões de dólares financiando essas organizações. Eles têm dinheiro para fazer pesquisas. Então, houve uma pesquisa da ONG Anice, não sei se eu a pronúncia, junto com a Universidade de Brasília, na qual se constatou que de cada 2 mulheres que fazem aborto, o aborto provocado, uma vai para o hospital com curetagem. Ora, então, com este dado, podemos fazer uma estatística muito mais segura com o IPAS e do que o Alan Guttmacher. Outro ponto, isso também é coerente com a rejeição do aborto pela população brasileira. O IBOP, em 2003, fez uma pesquisa na qual 90% da população brasileira se manifestou contrária ao aborto. Em 2005, o IBOP novamente fez. A aprovação do aborto caiu de 10% para 3%. Em 2007, um grupo chamado Católicas pelo Direito de Decidir, que não representa a Igreja Católica, utiliza-se deste nome mesmo para confundir,
já a Conferência dos Bispos dos Estados Unidos e a Conferência dos Bispos do Brasil já manifestou que elas não representam nem o pensamento da igreja, nem falam o nome da igreja católica, elas contrataram o Ibope de novo para uma pesquisa que não foi publicada até hoje. E a partir de então nunca mais se fez pesquisas públicas. Por que será? E por que, o que está acontecendo? Se há uma rejeição, agora eu estou terminando, se há uma rejeição crescente, por que esta ação midiática a todo momento querendo legalizar? O que se diz muito também é que quando o aborto é legalizado, a mortalidade materna diminui. Mostrem os dados. O Chile, que tem a legislação sobre aborto mais restritiva do mundo, diminui ano tras ano a mortalidade materna. Que é a mortalidade materna, me corrija a professora, que é a morte de uma mulher desde a gestação até o puerpério, 42 dias depois, 60 dias, mais ainda 60 depois do parto. Isso é morte materna. E a Índia, onde é aprovado o aborto, o número de mortalidade materna é imenso. Então, sejamos honestos, os fatores de mortalidade materna são outros. Eclâmpsia e tantos outros fatos que a professora poderia, melhor do que eu, apresentar. Bom, se não é uma questão de saúde pública nesse sentido, vimos que não é. A população é inequívoca e majoritariamente contra. Temos de perguntarmos por que isso acontece. E por último, só permite uma última palavra. Eu espero aqui que aconteça conosco o que já aconteceu na história. Uma mudança radical de mentalidade, como a professora Lívia colocou. Um dia, o mundo ocidental aceitou a escravidão. Uma vergonha que levaremos para sempre. Hoje, o mundo está aceitando, em muitas partes, o aborto. Mas olha só o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857, quando foi a Suprema Corte Americana a decisão sobre a escravidão. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, no caso de Dred Scott, que advogava sobre a escravidão, em 1857 defendeu a escravidão e o direito de matar o escravo negro à luz dos seguintes argumentos: o negro não é uma pessoa humana e pertence ao seu dono. Segundo, não é pessoa perante a lei, mesmo que seja tido por ser humano. Terceiro, só adquire personalidade perante a lei ao nascer, não havendo qualquer preocupação com sua vida. Quarto, quem julgar a escravidão um mal, que não tem escravos, mas não deve impor esta maneira de pensar aos outros, pois a escravidão é legal. Quinto, o homem tem direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence, inclusive com seu escravo. Sexto, a escravidão é melhor do que deixar o negro enfrentar o mundo. Em 1973, na mesma Suprema Corte Americana, no caso Roe versus Wade, os argumentos utilizados naquele país para hospedar o aborto foram os seguintes: primeiro, o nascituro não é pessoa e pertence à sua mãe. Segundo, não é pessoa perante a lei, mesmo que seja tido por ser humano. Terceiro, só adquire personalidade ao nascer. Quarto, quem julgar o aborto mal, não o faça, mas não deve impor esta maneira de pensar aos outros. Quinto, toda mulher tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Sexto, é melhor o aborto do que deixar uma criança mal formada enfrentar a vida. Nossa sociedade já foi capaz de reconhecer que aquelas argumentações para defender a escravidão e a morte do escravo eram falaciosas. Esperemos que um dia a nossa sociedade também reconheça que não existe direito ao aborto e que devemos defender a vida do nascituro. É isso que eu desejo e é isso que eu vim falar. Muito